O Evangelho de hoje fala de uma questão muito importante: o matrimônio e a sua sacralidade. Jesus nos convida a refletir sobre a essência do amor, do compromisso, reafirmando a indissolubilidade do matrimônio como um projeto divino desde a criação. Ele nos lembra que o matrimônio não é apenas um contrato social, mas um sacramento, um mistério que reflete a união de Cristo com a Igreja. Além disso, Jesus também nos chama a cultivar corações abertos ao perdão, à reconciliação. Isso porque Ele nos convida a superar as dificuldades de nossos relacionamentos com paciência, compreensão e muito amor. Ele nos desafia a ser testemunhas vivas do amor de Deus através do nosso compromisso fiel e também da nossa abertura a uma nova vida. E antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje para esta sexta-feira, dia 24 de maio de 2024, é o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos do 1 ao 12. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judeia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "O que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, o Evangelho de hoje aborda um tema sensível e complexo, muito polêmico: o matrimônio e o divórcio. E para compreendermos as palavras de Jesus, precisamos analisar o contexto histórico, a doutrina cristã e como esses ensinamentos se aplicam às nossas vidas. O cenário descrito no Evangelho nos leva ao território da Judeia, do outro lado do Rio Jordão. Jesus, como era de costume, ensinava as multidões que se reuniam ao seu redor. E neste momento, alguns fariseus se aproximaram com a intenção de testá-lo, perguntando se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Claro, queridos, que esta pergunta não era apenas uma questão moral, mas também um desafio à autoridade, ao conhecimento de Jesus sobre a lei de Moisés. E Jesus, conhecendo suas intenções, então responde com uma pergunta: "O que Moisés ordenou?" Os fariseus mencionam que Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e então despedir a esposa. Jesus então esclarece que tal permissão foi concedida devido à dureza dos corações humanos, mas que desde o início
Desde o princípio não era assim. Ele cita então a criação do homem e da mulher, destacando a união indissolúvel que Deus estabeleceu. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Aqui, queridos, Jesus reafirma a indissolubilidade do matrimônio, enfatizando, claro, que a união entre homem e mulher é um projeto divino desde a criação. O matrimônio, segundo a visão cristã, não é apenas um contrato social, mas um sacramento, um mistério profundo que reflete a união de Cristo com a Igreja. A união conjugal é um chamado ao amor fiel, exclusivo e perpétuo. E essa perspectiva é corroborada pelos ensinamentos da Igreja, que vê o matrimônio como um caminho de santificação, um testemunho do amor divino. O amor, queridos, matrimonial é ordenado ao bem dos cônjuges e à geração e educação dos filhos. A fidelidade mútua e a abertura à vida são pilares fundamentais desta vocação. Respeito, união, companheirismo, entrega, dedicação, são virtudes que devem permanecer, que devem existir em um matrimônio. Claro que não existindo isso, a fé, também o amor de Deus no coração, muitas dessas coisas, se não funcionam corretamente como uma engrenagem, aí resulta em separação, em desunião, em tantas coisas que vemos por aí. E aqui, queridos, quero lembrar que este é um evangelho que muitas pessoas não concordam, não aceitam, mas esta não é minha opinião. São palavras de Jesus. Observem que, para explicar tudo isso, é baseado em conceitos teológicos, colocando a vocês, de uma forma simples, clara e objetiva, aquilo que Jesus quer nos ensinar. Claro que as palavras de Jesus sobre o matrimônio são desafiadoras, especialmente em nossa sociedade, onde as taxas de divórcio são altas e as relações muitas vezes carecem de compromisso duradouro. No entanto, essas lições são fundamentais, são profundamente relevantes e nos convidam a refletir sobre a essência do amor e do compromisso. E você que está aí no seu coração, bravo comigo? Você está brava comigo também, tanto homem quanto mulher? Será que este evangelho não é um alerta para muitas pessoas que estão com seus relacionamentos balançados? O Senhor quer tocar no seu matrimônio. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que Ele quer restaurar a sua vida conjugal? Pois bem, antes de julgar, abra o coração. Analise por um outro lado. A palavra de Deus sempre tem um sentido. Muitas vezes nós não compreendemos. Portanto, precisamos estar com corações e mentes abertas para receber aquilo que o Senhor deseja fazer em nossa vida. Compreenda que nós somos chamados a reconhecer o valor do matrimônio como uma vocação divina, e este entendimento nos ajuda a enfrentar as dificuldades e os desafios que surgem na vida conjugal com uma perspectiva de fé e compromisso. Em vez de ver o casamento como uma relação descartável, devemos enxergá-lo como uma missão sagrada que exige esforço, dedicação, amor, como já dito, companheirismo, respeito. Está faltando tanto respeito. Entrega. Jesus também menciona a dureza do coração como a razão pela qual Moisés permitiu o divórcio. E essa expressão, queridos, nos alerta sobre a necessidade de trabalharmos continuamente para suavizar nossos corações, cultivando a paciência, a compreensão, o perdão. No dia a dia, os casais enfrentam inúmeras dificuldades, sejam desentendimentos, pressões financeiras, responsabilidades familiares. Por isso, é precisamente nesses momentos que somos chamados a aprofundar nosso amor
e também a nossa fidelidade. O perdão é um elemento essencial. Nenhum relacionamento é perfeito. Todos cometemos erros. A capacidade de perdoar e de pedir perdão é fundamental para a saúde de qualquer casamento. Assim como Deus nos perdoa e também nos chama a uma nova vida, somos convidados a estender a mesma graça ao nosso cônjuge. Outro aspecto importante do ensino de Jesus é o testemunho que o matrimônio cristão oferece ao mundo. Em uma cultura muitas vezes marcada pelo egoísmo, pelo relativismo, um casamento sólido e fiel é um poderoso sinal do amor de Deus. E este testemunho é especialmente significativo para os filhos que aprendem sobre o amor, o compromisso, a fé também a partir do exemplo de seus pais. Além disso, a abertura à vida, que é uma característica fundamental do matrimônio cristão, demonstra a confiança em Deus, a aceitação do seu plano para a humanidade. No tempo em que a vida é frequentemente desvalorizada, os casais cristãos então são chamados a ser sinais de esperança e de alegria através da generosidade com que acolhem e educam seus filhos. E as palavras de Jesus hoje, queridos, neste Evangelho, nos convidam então a uma profunda reflexão sobre o matrimônio, o compromisso que ele implica. Somos chamados a viver este sacramento com fidelidade, o amor, com abertura ao plano de Deus. Em um mundo onde os valores são distorcidos, o testemunho de um casamento cristão autêntico é uma luz que brilha na escuridão. Ao enfrentarmos então os desafios e as dificuldades da vida conjugal, lembremos-nos das palavras de Jesus. Que Deus uniu, o homem não separe. E possamos cultivar corações abertos ao perdão, ao amor, confiando sempre na graça de Deus para nos sustentar em nossa caminhada pela vida. Que o Senhor nos ajude a viver nossos compromissos matrimoniais com alegria, fidelidade e que sejamos testemunhas vivas do amor de Cristo no mundo. Amém? E claro, hoje, se for possível, coloque logo abaixo nos comentários esta frase: Jesus, Maria e José, Sagrada Família de Nazaré, a minha família, vossa é. Por isso, Senhor Jesus, nós te agradecemos por nos reunir em torno da Tua Palavra, meditando sobre os Seus ensinamentos, sobre o matrimônio, o compromisso que ele implica. Tu nos mostraste o caminho da verdadeira união e fidelidade. Por isso pedimos que abras nossos corações e mentes para compreender a profundidade do Teu amor e a santidade do sacramento do matrimônio. Ajuda-nos a reconhecer a importância do compromisso, da fidelidade nas nossas vidas. Sabemos que enfrentamos muitos desafios, muitas dificuldades nos nossos relacionamentos. Sabemos também que o maligno quer nos destruir a nossa união, o nosso relacionamento, o nosso matrimônio. Dá-nos a graça, Senhor, então, de cultivar a paciência, a compreensão, o perdão, para que possamos superar as provações com o coração manso, aberto ao Teu amor. Ensina-nos a valorizar e respeitar a união matrimonial como uma vocação divina e também a viver em harmonia com nossos cônjuges. Fortalece, Senhor, todos os casais, especialmente aqueles que estão em crise. Que Tua luz brilhe nas suas vidas, trazendo reconciliação, paz, renovação, Senhor, renova o amor. Concede-lhes a coragem de enfrentar os desafios com fé e esperança, lembrando que o que Tu uniste, o homem não separe. Abençoa, Senhor, todas as famílias, para que sejam testemunhas vivas do Teu amor. Que através do exemplo de amor, fidelidade e abertura à vida, possam refletir a beleza da Tua criação e também do Teu plano para a humanidade. Amém.
E agora eu lhe convido, vamos juntos rezar um Pai Nosso, pedindo ao Senhor que possamos compreender, entender essas lições do Evangelho de hoje, especialmente em oração por aquelas famílias que estão em crise, relacionamentos balançados, onde está faltando amor, respeito, união, e intenção aquelas pessoas que mais precisam, pelo nosso querido estado do Rio Grande do Sul. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha até este momento. É sempre uma grande alegria e também um privilégio ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro, será muito importante você deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e também compartilhar este Evangelho. Faça a palavra de Deus chegar a mais e mais pessoas. Conto com a sua ajuda. Um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir, e tenha um ótimo dia.